Bem-vindos a mais um React e hoje a gente vai falar de Bruno Perini e Malu Perini nos Sócios, falando sobre livros. Vocês sabem que o Bruno sempre comenta sobre livros, né? A Malu lê mais livros assim, sexy, vamos dizer assim. E o Bruno lê muito livro de mitologia, de business, ele é muito aficionado no Nassim Taleb, como a antifragilidade, por exemplo, né, nos estoicos, no Sêneca, em que ele sempre repete frases ali a queima-roupa, né? Então, como é que uma pessoa consegue ler tanto assim? Ele que comenta que o pai dele ainda lê mais, ainda é muito mais inteligente do que ele, e ele tem uma inteligência que é muito perspicaz, ele lembra de muitos detalhes, ele repete o tempo todo, insere na vida dele, nos podcasts e etc., as frases, os ensinamentos, né? Então vamos ouvir aqui e comentar sobre técnicas de leitura para melhor ler livros com Bruno Perini. Qual a melhor maneira de ler e estudar um livro grande e conseguir absorver o conteúdo? O Bruno é bom nisso, porque eu não sou, nitidamente. Mas, na verdade, eu tenho. Ah, para Você tem um ajudar. macete O pra Bruno, passar? eu tenho um macete, sim. O Bruno lê. O macete é você ter alguém para ler para você. Não, mentira. Como que ele faz, né? Eu vou contar, depois ele vai contar para vocês também o que ele faz. Mas ele geralmente anota os insights que ele tem ou as partes que ele gosta. Então, sempre que ele tem uma citação, saiba que ele tem isso anotado no bloco de notas dele, e ele consegue acessar isso rapidamente, porque ele lembra de uma palavra ou de algumas palavras, e aí ele coloca na busca do bloco de notas e acha aquilo. Então, a anotação inteligente que está na palma da mão, consegue pegar e fazer uma busca, né? Então, por mais que você esteja anotando no livro, né, alguma coisa assim, que é um processo super importante também, ter algum local que você anote e por buscas e processos otimizados, você tem um retorno muito rápido daquilo que você anotou 10 anos atrás, é muito importante. Bloco de notas é um, mas não é tão otimizado, como outras ferramentas, né, poderiam ser, como o Notion e como qualquer ferramenta que trabalhe com o segundo cérebro, em que eu gosto do Obsidian. Então ali é um repositório de pensamentos e insights, que vai fazer como se fosse uma estrutura neural, né, conectando, conhecimentos, insights, informações, citações e etc., com uma base de conhecimento sua. É como se fosse realmente o que a palavra diz, um segundo cérebro fora de você, mas que você consiga usar de uma forma mais otimizada do que um bloco de notas. Mas para quem não faz nada ainda, o bloco de notas é supimpa. Continue fazendo esse bloco de notas e fazendo a E uma busca lá. outra forma também de assimilar muito e não perder é contar para alguém. Então, o que o Bruno faz? Ele faz essas duas coisas. Ele lê o Acabei de fazer livro, isso agora, inclusive. ele escreve e ele conta para alguém. Esse alguém geralmente sou eu, o que me beneficia muito, porque a minha forma de aprendizado é justamente a fala, né? É você explicar com algum tipo de analogia, e o Bruno faz isso muito bem, então geralmente ele Sim. explica, então ele está sedimentando de alguma forma o conhecimento, porque ele leu, ele anotou, depois ele contou para mim e ainda teve um raciocínio por trás para que eu entendesse. E aí, quando ele não conta para mim, ele conta para vocês, aqui no podcast ou então nos stories. Então ele usa várias formas. Eu acho que essas, com certeza, quando a pessoa fala, fulano não gosta de dividir o conhecimento. Burro! Por quê? Burro! Por quê? Porque ele não está utilizando uma das formas de sedimentar o conhecimento na cabeça dele. Uma das melhores formas, na verdade, né, quando você vai passando as etapas, né, você tem a primeiro o acesso ao conhecimento, vamos falar de leitura, depois você tem as suas próprias anotações, que são um diálogo com o autor, então ali nas anotações você está tendo uma anotação ativa, concordo, não concordo, acrescento isso, né, e é como se fosse um diálogo, em que você vai ali entender a sua cabeça naquele momento, e ela possivelmente vai evoluir no tempo. Se é 10 anos depois você voltar e você for ler as suas anotações, você tem que estar diferente, né? Você tem que estar mais otimizado. É para isso que serve. Ali as suas anotações são um marco do seu eu do passado, né? Do seu eu
do momento que você leu, mas que é esperada uma evolução. Se o seu do futuro for reler, você vai ver de uma outra forma as anotações, o autor, o aprendizado e a sua cabeça naquele momento. Depois, você vai rever suas anotações, é um outro passo. Ela comentou assim: existem sim, existem vários passos, que é uma metodologia em que você tem que seguir para que você faça igual o Bruno Perini, que ele lembra tudo, ele aplica, ele coloca dentro do podcast, ele cita, ele fala, ele construiu uma base, construiu um clube do livro, um aprendizado a partir disso. Então, dos pontos lá para cima, né, depois dessas fases iniciais, é você realmente ensinar. Ensinar é a melhor forma de aprender, né? Porque quando você quer ensinar, você coloca o seu brio, como como é que é o nome dele, gente? O Clóvis de Barros falou. Você está aprendendo tanto, né? Em que você tem uma energia, você tem uma vitalidade naquilo, você tem uma positividade naquilo, mas você tem uma noção de moral pessoal, tipo, de respeito a si, é o brio. Quando você aprende com brio, que é o grande meme aí do Clóvis, você está em nível de ensinar. E quando você ensina, é porque você está cheio daquilo, você está repleto daquele conhecimento. Então, pega um tópico. Prática deliberativa, tópico, né? Aquela coisa das 10.000 horas de prática, tá? Prática deliberativa. Então, eu estudei sobre prática deliberativa, eu vi documentário, eu li livro, eu conversei com pessoas, eu apliquei, eu não sei o quê. Você está cheio de prática deliberativa, você entendeu, né? Quando você chega aqui, o conhecimento transborda, a ação transborda, e você não cabe dentro de si. Você tem que tirar aquilo de você. Você tem que passar para uma outra pessoa, porque aquilo virou maior do que você. E você transborda de conhecimento, transborda de ensinamento, transborda de insights. E aí que os insights saem de você. Isso é o professor. Isso é o professor. Mas você tem que estar preenchido primeiro, né? Antes de transbordar. Que é justamente ensinar para alguém e contar a história. Então, essa certamente é quanto mais formas você usa para passar aquilo, mais você vai conseguir assimilar e, de alguma forma, decorar e ensinar, certamente é uma das formas Decorar, eu acho você que não. aprender. Ó, vou citar Internalizar. Sêneca aqui. Ele dizia que Aí, ó. ensinando, aprende-se. É a Sêneca. melhor maneira. Poxa, Então, essa eu também podia falar, porra, Zé. Ensinando já anota no seu bloco de notas aí. Isso, só que eu não falei assim, só não botei A o Sêneca na frente. Mas é a pura verdade. Então, eu tenho uma memória boa, não Sim. posso negar, minha memória é realmente muito boa. Não É. sei se tem um componente aí genético. Meu pai também tem uma memória boa, mas também tem bastante treinamento por trás. Só que, além disso, tem algo que potencializa a minha memória, que é isso aqui. É um celular, que felizmente, né, quem está acompanhando aqui o podcast tem também. Então, eu tenho inúmeras anotações no meu bloco de notas. Muitas vezes eu lembro das coisas, e outras vezes eu lembro vagamente. Eu penso, sei lá, Aristóteles tem uma frase interessante sobre isso. Eu digito no meu bloco de notas, Aristóteles. Aparece um monte de anotações, onde tem lá o nome dele. Eu coloco outra palavra. Aristóteles Solon, por exemplo. Porque essa história eu conheci através de Aristóteles. Aí ele vai lá e cita, pega os dois, mostra e tá praticamente a citação. Puro filtro. Então tá pronta ali na ponta da língua para que eu possa Exatamente. compartilhar com vocês depois. Então, o celular hoje é um instrumento que torna quem quer ser mais inteligente e culto, e quem não quer também pode assistir só vídeo de gatinho o dia inteiro se quiser. E vai ficando Mas cada vez mais burro. um perigo. Parece que o cérebro... A gente sabia, né? Quanto menos você usa aquele conhecimento, você esquece. Não é à toa que muitas vezes não, muitos de nós aprendeu um monte de coisa no ensino médio que não faz a menor ideia. Sim, porque por isso que são as etapas. Se você só lê, você fica ali. O conhecimento ele não faz cadeias duplas neurais, então ele não fortifica a sua relação neural, né? Quanto mais ele se conecta, quanto mais ele se expande ali, né, nos seus neurônios e faz sinapses, mais forte aquela ligação, mais você se lembra
se recorda, utiliza e vive aquilo, porque aquilo está muito presente. Ligações fracas, elas se dissolvem ou elas permanecem muito fracas. Então, é importante chegar num ponto de anotar, revisitar a anotação, reler, mas quando você chega num nível de professor e depois disso, experiência, colocar em prática, né? Aqui no nosso Clube do Livro, a gente leu um livro chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. É um livro super interessante, muito fininho, super tranquilo, fala de um cara do Ocidente que foi para o Oriente e trabalhava em business, né, lá, e aí ele teve o choque de cultura, né, que você tem normalmente, e ele queria entender um pouco mais aquilo, estava muito diferente para ele no trabalho e tudo, e indicaram: olha, faz um esporte em que você vai ter ali, né, os insights. E ele escolheu o arco e flecha. E aí ele conta, esse livro conta da história dele com esse arco e flecha e o aprendizado dele. E ele demorou muito tempo para pegar no arco e flecha. Ele ficava respirando, ele ficava fazendo a posição, ele ficava e aí ele conta como era difícil a respiração, o alvo, a flecha, entender que você é a flecha, você é o alvo, você tipo, e ele, cara, que é isso? Que ideologia e mentalidade é essa? Como é que eu posso aprender isso? Eu li esse livro, me impactou, 2020, 2005, quando eu estava no intercâmbio, li A Caminho de New Orleans, antes de Katrina, foi um livro fantástico, fininho, foi ótimo. Eu fiquei meditativa lá, falei, nossa, que interessante. Desculpa o barulho aqui, gente, está tendo obra. Ok, passou muito tempo. Chegamos em 2023, olha quanto tempo passou, né? A gente já tinha resenha aqui para o nosso canal e para a nossa comunidade, então já tinha relido e feito um vídeo resumo. 2023 ele entrou no Clube do Livro em que a gente leu e discutiu esse livro. E eu falei: "Cara, eu não posso só ler e discutir esse livro pela terceira vez, né, vai ser a terceira experiência com esse livro, eu já entendi, eu já resumi, eu já resenhei, eu já fiz, né, fichei, já fiz tudo". E o que que aconteceu? Eu falei: "Eu tenho que entrar na aula de arco e flecha, eu tenho que viver o que que esse cara viveu, eu tenho que estar lá e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso". É o próximo passo de eu entender isso, por mais que lá, pessoal, ele não estivesse falando de arco e flecha. Ele estava usando o arco e flecha, como tem livros que falam sobre surf, sobre caminhada no Himalaia ou no Everest, mas não está falando sobre a caminhada, sobre o surf, está falando sobre uma evolução mental na vida. Mas eu falei, eu tenho que pegar no arco e flecha, eu tenho que entender o que que é isso, o que que é o alvo, o que que é o arco, o que que é a flecha, o que que são essas coisas técnicas que ele está falando no livro que para mim não tinha noção. Falei, gente, pula essa parte técnica, eu não tô querendo. Sabe o que que acontece? Eu fiz a aula, eu fiz por 3 meses. Eu peguei no arco, eu peguei na flecha, eu entendi no primeiro dia, pegando, né, que aquela empunhadura de pegar é igual a uma arma de fogo. Igual. Eu não sabia que era igual. Eu achei que fosse ser parecida, sei lá. É igual. Aquela que você pega assim no arco aqui na frente. E eu falei, é uma arma. Eu falei, claro que é uma arma, gente. Como é que eu não pensei que é uma arma? Mas por mais que eu soubesse que é uma arma, eu me assustei com a realidade de que aquilo é uma arma e aquilo é uma arma branca, aquilo caiu no meu ser assim. Estou segurando uma arma, isso aqui é perigoso, eu posso matar alguém. Aquilo caiu quando eu segurei e entendi que aquela parte de segurar é igual uma arma de fogo. E eu entendi o que é empunhar aquilo. Depois eu entendi que você faz por aqui, ó, e puxa por aqui. E depois eu entendi que essa tensão, que eu nem sabia que era por aqui, achei que fosse até por aqui, sei lá, por aqui, e você faz por aqui, e essa tensão você solta aqui, ó. É aqui, ó. É você sentindo. Você sabia disso? E depois que essa tensão aqui, ó, essa força que você faz aqui, a depender do tipo de arco e flecha, pode ser 12 quilos. Agora você imagina fazendo assim, no primeiro, no segundo, no terceiro. Cara, no quinto, no 20º, a sua mão já tá assim. E qualquer movimento, você sente que a respiração, o movimento, a flecha vai para um lado, vai para um outro.
Que loucura! E eu só entendi quando eu fiz 3 meses de aula de arco e flecha. Não entendi isso, entre aspas, lendo o livro. Agora você pergunta, olha os níveis, né? De como que é hoje, mesmo que tenha tirado 10 na prova na época, porque Parou de você usar, esquece. parou de usar e esqueceu. Então, a gente tem que estar sempre utilizando aquele conhecimento de alguma forma, né? Até Aprofundando. lá no Materializa, por exemplo, eu falo de alimentação, né? Eu tento passar o básico de alimentação que todo mundo deveria saber para poder fazer as melhores escolhas no dia a dia. E sempre que eu vou voltar né, eu vou lançar o programa, eu revisito as anotações Isso é que eu muito faço importante. no papel, diferente do Bruno. Eu gosto porque uma das formas que eu tenho de assimilar é escrever, não digitar, escrever é diferente, com a mão, né? Diferente, eu leio enquanto eu escrevo ali, e eu revisito aquelas anotações e passo a consumir mais conteúdos sobre o assunto para que eu relembre muitas coisas que ficaram esquecidas por mim, para que eu possa passar da melhor forma possível. Então, por isso que quem está aprendendo sempre, né, lendo, consegue de alguma forma utilizar todos os conhecimentos que tinha também sobre aquele mesmo assunto. Não, e eu fico às vezes lendo as coisas porque eu também esqueço. Então tem que voltar a revisitar aquele conteúdo. E se for um conteúdo útil, eu vou revisitar com bastante frequência. Ler é reler, é reler, é reler. Eu ouvi essa frase recentemente e realmente chama muita atenção. Ler é reler, é reler, é reler. É isso, né? A seu primeiro contato com a leitura é né? Vamos supor, Pequeno Príncipe. Você lê adolescente, você tem um insight. Você lê, né? Mais velho, você tem outro insight. É diferente. É diferente. Né, é muito diferente o insight que você tem, né. Então você tem que estar sempre revisitando. A leitura é uma revisitação, nem que seja nas anotações, nem que seja no estudo, nem que seja ensinar alguém, nem que seja entrar numa aula de arco e flecha e tentar entender em outro nível aquilo. Eu posso ler, vamos supor, eu posso ler o livro, que tem o que que eu falo como é que é? O que que eu falo quando eu falo de corrida, o que que eu penso quando eu falo de corrida, esse livro. Cara, por mais que o cara fale o que ele pensa, se eu correr, se eu fizer a caminhada da Compostela, se eu fizer não sei o quê, eu só vou saber fazendo. E esse é um ponto muito importante da vida. O que que você está disposto a fazer para você aprender mais, experienciar mais e ensinar mais? Que o livro é só um pressuposto. Ele é só uma desculpa de início. De início. Início de um papo, início de uma relação, início de um aprendizado, início de novas experiências, início de um novo nível do seu mindset. É um pressuposto de início. E inícios são maravilhosos. A gente para de ter grandes inícios depois de mais ou menos 25 anos, 22 anos, a gente para de ter os grandes bons inícios. E é importante ter inícios novamente. Se você curtiu desse conteúdo, tanto do Bruno Perini e da Malu, quanto o meu, sigam os sócios, vejam os sócios, a gente sempre vê aqui na nossa comunidade, nos nossos conteúdos, mas também, se quiserem e confiarem, entrem na comunidade Mabook Club, em que a gente usa o livro como uma desculpa para que a gente seja a nossa melhor versão. É uma ferramenta para isso. E se você me der, né, a confiança de seguirmos juntos essa trajetória para a sua melhor versão, né, eu acho que vai ser muito legal. E eu seria eternamente grata de estar com você comigo. Comece curtindo e se inscrevendo aqui no nosso canal. Veja todos os conteúdos gratuitos que a gente tem. E se quiser, no seu tempo, passa aqui para dentro, que o mundo aqui está diferente e a gente está curtindo muito tudo que a gente está aproveitando aqui nas experiências. Iniciando cada dia um pouquinho algo novo. Até o próximo vídeo.